Sejam todos bem-vindos ao canal O Método Cristo. Este canal é dedicado a trazer reflexões, a apresentar informações e tentar colaborar de alguma forma para a reflexão de todos. Iniciaremos este primeiro vídeo com a leitura de uma parábola chamada O Guarda-Chuvas Nicênico. Havia em uma terra distante um local onde existia um vasto campo rico em natureza, chamado Campo Nicenas, onde em determinado momento de sua existência um rapaz por ali passou e lançou uma semente. Preparou a terra, adubou o solo, a plantou, regou e se retirou. A plantinha, vinda daquela semente, começou a brotar aos poucos e foi crescendo e tomando forma. E seus galhos cresciam para oferecer estrutura às folhas, que se deslumbravam com a luz do sol e o azul do céu, e almejavam crescer naquela direção. Sabiam dentro de si que de alguma forma pertenciam àquela imensidão e era natural seu desejo de para lá retornar. Esta planta crescia vagarosa para os padrões humanos, porém vigorosa em um contexto geral. A chuva que sobre ela caía era abençoada e os raios de sol que faziam sua fotossíntese provinham diretamente da divindade. O tempo corria e alguns anos após seu aniversário de 3 séculos, um senhor que se fez senhorio daquele grande campo se aproximou da planta e pensou: dominei este campo, poderei dominar esta árvore também, porém precisarei de ajuda. Então este senhor chamou seus serviçais e fez uma reunião para tratar do que precisariam fazer a fim de obter o domínio sobre aquela planta. Alguns sugeriram que houvesse uma forma de limitar seu crescimento em altura e proximidade com o céu, porque quanto mais crescesse em altura, mais difícil seria conseguir sua dominação. Outro disse que não precisariam limitar seu crescimento lateral, pois se a planta estivesse sempre à altura deles, aonde os seus braços alcançassem, poderiam sempre expandir seu domínio horizontal à medida em que, havendo este crescimento lateral, haveria também a necessidade de readequar suas ações para expandir seu domínio naquele sentido. Então, o Senhor teve a ideia de fabricar um guarda-chuvas para conseguir seu intento, chamado guarda-chuvas nicênico. Tal artifício limitaria a chegada da chuva e também limitaria os raios de sol, para que não chegassem às folhas com força total. Então, estando com seus serviçais, aquele senhor iniciou os estudos a respeito de como conseguiriam criar este guarda-chuvas. Pensaram inicialmente que a estrutura deveria ser rígida, que deveria haver um cabo para que somente uma pessoa o segurasse e assim pudesse determinar a posição do guarda-chuvas de acordo com a dinâmica do tempo e dos galhos. O serviçal portador do guarda-chuvas deveria estar a mando de seu senhor. Havia serviçais que se encarregariam de confeccionar mais estrutura física, fazendo as devidas emendas tanto de tecido quanto das hastes sustentadoras, para que o guarda-chuva pudesse ser expandido lateralmente, como haviam pensado no início. De tempos em tempos surgia um galho com um ímpeto diferenciado e que crescia verticalmente com força de rompimento, e subia com tudo em direção ao tecido, intentando furá-lo, mas havia o serviçal responsável por fazer sua devida poda. As folhas e galhos brotavam, as folhas foram percebendo que às bordas do guarda-chuvas havia mais chuvas e mais raios solares. Isso estimulava com que buscassem aquele local e, consequentemente, levavam a planta a crescer lateralmente. Após defindado o seu tempo de vida, caíam ao solo e depois de algum tempo brotavam novamente. Entretanto, o tempo foi passando, as folhas e galhos, através da melhoria de sua percepção e prestando mais atenção ao seu interior, foram entendendo que não pertenciam àquela sombra, que aquela baixa luminosidade e aqueles respingos de chuva que entravam através das tramas do tecido não eram o normal, não eram o natural. A realidade não estava acontecendo como deveria acontecer. A pouca luminosidade não permitia que as folhas fizessem sua fotossíntese com capacidade máxima.
Os raios solares que chegavam tímidos à superfície verde conseguiam ativar somente uma pequena parte da capacidade interior das folhas, e com isso estas acabavam por não conhecer sua grande força como quando estando em luz plena. Então, muitos galhos e folhas foram entrando em sintonia. Os galhos precisaram de força para crescerem impetuosos, muitos ao mesmo tempo, inviabilizando a poda dos serviçais, carregando consigo os brotos de folhas que, ao rasgar a trama dos tecidos, desabrocharam acima dos tecidos, podendo assim receber chuva e sol vindo diretamente do céu, potencializando sua síntese de luz, força e crescimento. Neste momento, os galhos e folhas que rasgaram o tecido puderam agradecer aos céus por terem, eles e elas, conseguido vencer aqueles dominadores. Alguns galhos e folhas que estavam posicionados embaixo do guarda-chuva sofreram, pois os serviçais ainda estavam a comando daquele senhor, o qual arranjaria formas de puni-los pela rebeldia dos que ousaram rasgar os tecidos. Entretanto, aqueles que sofriam não perderam a fé. Com o rasgar dos tecidos, mais raios solares iam penetrando na parte de baixo da estrutura do guarda-chuvas, e mesmo que localizadas abaixo, mais folhas iam desabrochando com grande potencial. Os raios que penetravam ofuscavam a visão dos serviçais. Eles não conseguiram conter aquele movimento de libertação daquela planta. Ao clamar pela árvore como um todo, as folhas que desabrocharam pela grande quantidade de luz garantiram que a justiça divina fosse chamada a atuar no caso, e puderam mostrar-lhes tudo o que veio e vem acontecendo ao longo de muitos anos naquele campo. Esta é uma parábola introdutória ao canal. Periodicamente traremos mais reflexões e mais informações, e se você sentiu algo diferente no seu coração, coloque diante da divindade que habita em você e compartilhe com aquela pessoa ou aquelas pessoas, e que a luz brilhe, ilumine e nos possibilite enxergar. Fiquem bem.